Olá, tudo bem com você? Começa mais um Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV. Muito obrigado porque você mais uma vez está aqui com a gente e nós vamos discutir as principais pautas aí da semana. A gente tem aqui com a gente convidado mais que especial, que é o professor Eric Cava, professor de Química e de Biologia. E para as nossas pautas de hoje, que daqui a pouquinho o pessoal vai conhecer, tem tudo a ver, a gente tem um professor aqui hoje com a gente. Muito obrigado pela presença, viu, professor? Eu que agradeço. Muito obrigado. Com a gente aqui também, os nossos apresentadores de todas as semanas. Hélio Moura está com a gente. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado, Wagner, pelo convite. Tudo bem, Suzane? Não é convite, você está sempre convidado. Você é convidado, cadeira cativa. Tudo bem, Suzane? Tudo ótimo. Pronto para mais um programa, Leite? Estamos juntos aí com ouvintes e telespectadores do Brasil e do mundo, não é verdade? Afinal de contas, a gente vê gente pela internet, né? Olha, gente, está em pauta no Redação dessa semana o alto índice de mortes no trânsito. E também um estudo que mostrou que estudantes de medicina chegam a gastar até R$6.000 em taxas de inscrição para o vestibular. A gente discute também sobre os baixos índices de leitura no Brasil e sobre as rígidas escolas japonesas que obrigam os estudantes a ajudar até na limpeza. A gente discute tudo isso no Redação de hoje. Mas nós não queremos ficar aqui sozinhos, você já sabe, a gente precisa da sua participação. Não é isso, Leite? É isso mesmo, a gente precisa de você para fazer com que esse programa possa ser ainda mais dinâmico. Entre no nosso site novotempo.com/jornalismo ou interaja com a gente por meio das nossas redes sociais. No Facebook, facebook.com/ntjornalismo, no Twitter e no Instagram, @ntjornalismo. Em discurso da ONU, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, declarou que 1.250.000 pessoas morreram por ano em acidentes rodoviários, sendo que 90% das vítimas vivem em países de média e baixa renda. Aqui no Brasil, metade das mortes no trânsito são causadas pelo consumo de bebidas alcoólicas, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina e Tráfego. Além disso, o uso do celular enquanto o motorista está dirigindo, algo que vem se tornando cada vez mais comum, pode aumentar os riscos de acidentes em 400%. Estou falando de 40%, não estou falando de 400%. Muita coisa, né? Essa história de dirigir usando o celular. A gente está num período do ano onde muita gente ainda está viajando, né? Começo do ano, do ano, férias, muita gente indo e vindo para o litoral, férias das crianças, todo mundo aproveita para viajar. Com festas, você falou de cerveja, com festas, né? Exatamente, é mais um agravante. É um momento bastante importante para a gente discutir esse assunto, né? Uma coisa que me chamou a atenção, a gente não tem detalhes dentro dessa pesquisa divulgada pela ONU sobre os motivos para isso, mas me chamou a atenção que 90% dos acidentes automobilísticos no mundo acontecem em países de média e baixa renda. Obviamente, a gente tem muitos carros em países de renda alta, como os Estados Unidos, ou vários países da Europa, etc. Talvez uma coisa que pode ser uma das explicações para isso, na pesquisa não tem essa informação, é o fato de que em países de baixa e média renda, os carros disponíveis para que as pessoas comprem e andem são carros mais antigos, mais velhos e também com menos possibilidades de resistirem a acidentes automobilísticos, enquanto em países onde o nível econômico é maior, os carros tendem a ser carros que a gente considera mais caros, mas para eles nem é tão caro assim, e que num acidente pode fazer com que eles não sejam vítimas fatais ou algo do tipo. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Agora, além dos carros, tem as estradas, mas... Então, é isso que eu ia colocar. Você tem que pensar também que, como você está num país de baixa renda, onde já não tem muito para a população, você prevê ainda que as estradas tenham má conservação. Então, estrada má conservada geralmente é causadora de acidentes. Eu estou sempre indo para o Mato Grosso, onde moram os meus pais. E a gente vê que saindo fora do estado de São Paulo, onde você tem pistas largas, legais de andar, eu saio do estado de São Paulo, eu estou sempre pegando uma mão que vai, uma mão que vem, cheia de caminhão e cheia de gente com pressa. E aí, cheia de buraco. E aí eu ia colocar o que para mim seria o terceiro fator e talvez seja até o mais importante.
que é educação das pessoas. Nos países de renda baixa, eu vou falar aqui no caso do Brasil, você vê as pessoas, como o Eric falou, apressadas, pessoas que não respeitam sinalização, só sabem respeitar a sinalização se do lado da placa estiver um radar. Engraçado, eu estava acompanhando outro dia uma entrevista de um professor da USP e ele disse que eles receberam uns japoneses e aí foram andar com os japoneses, mostrar ali o entorno e aí passaram numa rua cheia de lombadas, né? A cada poucos metros uma lombada, e os japoneses incomodados com aquilo perguntaram, né, mas por que vocês têm isso aqui? O que é isso? Aí falaram, isso é lombada, para que serve? É para o pessoal não andar muito rápido na rua, mais do que pode. E aí o japonês respondeu para esse professor, mas vocês não têm placa aqui? Por quê? Porque é uma coisa parece que óbvia, vocês que... Eu não conheço os Estados Unidos, não de estar lá, mas a minha esposa ela fica encantada cada vez que vai lá, e ela vai assim, em autoestradas, em que o limite, sei lá, 50 milhas por hora, 60 milhas por hora, e as pessoas, por incrível que pareça, andam a 60 milhas por hora. No Brasil, a gente teve recentemente aí na cidade de São Paulo, o Haddad reduziu as máximas nas marginais e as pessoas ficaram revoltadíssimas. E mesmo assim elas não respeitam. Só respeitam os 50 por hora se houver do lado da placa um radar. Fora disso, as pessoas pisam mesmo. Aí você junta tudo. Estrada mal conservada, carro ruim, e a falta de educação. Só adicionando uma informação que você comentou, eu fui pela primeira vez nos Estados Unidos no ano passado, em 2015. E aí, andando por lá, a gente alugou um carro, estava com os meus familiares, e a gente estava na estrada, eu não lembro, acho que era 50, 60 milhas o limite da velocidade, e aí eu lembro que tipo, tinha bastante gente andando fora do limite, mas o que me chamou a atenção foi assim, não tinha o radar, mas tinha uma fiscalização muito grande de policiais andando. E as viaturas têm os radares dentro das viaturas. E aí o meu tio, que estava dirigindo, ele resolveu sair um pouquinho. E ele não saiu muito assim da velocidade, uns 10 km por hora. E de repente, quando a gente estava andando, a gente ouviu assim, atrás, daí na hora já parou e tal. Aí o policial veio. E aí ele não só multou meu tio porque estava acima do limite de velocidade, mas porque tinha mudado de faixa sem dar a lanterna e mais. Ele estava fazendo uma coisa que aqui no Brasil é muito comum a gente fazer isso, mas é um perigo, né? Estava andando muito colado com o carro da frente, porque a gente quer fazer o carro da frente andar mais rápido do que a gente quer, e aí fica pressionando. E aqui não dá nada isso, né? Mas lá, daí meu tio tomou uma multa, tomou 3 multas por causa disso. E essa viatura era identificada? Não era identificada. Tem muito isso. Então você não sabe que é um carro de um policial. E aí você está andando, de repente você ouve a sirene, aí você vê que é um policial, ele te para e ele tem um radar lá dentro, né? Você vê como a gente junta vários fatores que vão causando com que a população ache que pode fazer tudo. Primeiro que você não tem uma fiscalização adequada, né? Você vê policial assim, aí rara, lá na frente você vai ver outro. Nunca tem alguém autuando de verdade, nunca tem gente olhando mesmo. Depois você tem a má conservação. E aí aquela sensação de que assim, nunca vai acontecer comigo. Um acidente nunca vai acontecer comigo. Até acontecer, mas né? tem uma coisa, não que seja a melhor motorista, a mais educada, né, de todos, mas é muito ruim quando você, principalmente tem uma estrada ali de Engenheiro Coelho a Limeira, que isso acontece muito. Quando você não pode ultrapassar, tem a faixa contínua, você fica ali esperando o momento certo de você ultrapassar, até porque eu temo muito ultrapassar. Você sente a pressão dos carros atrás de você, porque ele realmente existe possibilidade na faixa contínua em alguns casos, que daí motoristas mais ousados, talvez mais seguros ou mas de qualquer forma mais ilegal, né? De qualquer forma. Eles ultrapassam. Então eu me sinto pressionada, porque parece que eu estou ali impedindo o trânsito. Mas não ceda a pressão, continue. Sim, porque seja firme, Suzane. Tem o perigo, hoje a multa também é muito cara e eu também não teria coragem, porque eu acho muito arriscado. Não é à toa que a faixa é contínua. Tem uma razão. Uma coisa que o professor falou é importante, né? A gente vai fazendo porque a gente tem a falsa impressão de que nunca vai acontecer com a gente. Inclusive, tem um dado aqui que me chamou a atenção, que é o seguinte, 80% dos motoristas aqui no Brasil, foi uma pesquisa feita pelo pessoal do seguro DPVAT, se eu não me engano. 1.300.000 acidentes por ano acontecem porque o pessoal mexe no celular ao mesmo tempo que dirige. E 80% dos motoristas admitem que mexem no celular enquanto dirigem. E eu vou ser sincero, eu já apresentei jornal, já fiz um monte de coisa e o tempo todo a gente está falando, é um problema. No começo ele falou que, de acordo com pesquisas que foram realizadas, aumenta em 400% a chance de você ter um acidente de trânsito se você mexe no celular enquanto está dirigindo. Eu mexo no celular o tempo todo enquanto eu estou dirigindo. É para mudar uma música, de repente que eu quero ligar para alguém, ou alguma mensagem que eu vi, e tipo, é perigoso, mensagem é pior ainda. E
E ainda assim eu faço. E é aquela falsa impressão, tipo, não vai acontecer, não, tá devagar agora, eu tô dentro da cidade e tal. Mas já aconteceu várias vezes, de repente, o trânsito parar. Quando eu vi, já estava em cima, eu quase bati o carro. Então, a gente é muito imprudente. E eu não sei o que poderia ser feito. E eu nem sei se fazendo alguma coisa melhoraria. Porque a gente é imprudente o tempo todo. A gente gosta, parece que a gente gosta de viver no limite. A gente não tem essa noção, mas a atenção no trânsito é fundamental. Você vê testes, né, os crash tests que eles falam, impactos não muito rápidos. A gente pensa no 80 km por hora, os estragos que fazem naqueles bonecos. Então, a gente imagina conosco. Eu tive numa feira de saúde na semana passada e eu conversei com algumas pessoas, alguns motoristas de caminhão. E eu perguntava para eles assim, você tem 2 segundos para tomar uma decisão. O que acontece com você se você tomar essa decisão em 3 ou 4 segundos? Ele falou, acidente. Bati o meu caminhão. Então, 1 ou 2 segundos, que é exatamente a questão da atenção, que eu tirei o olho aqui de lá de onde eu deveria estar, 1 ou 2 segundos, é a diferença entre eu viver ou eu, de repente, estar numa cama de hospital, entrevado para Deus sabe quanto. E o pior, além disso, Érica, é claro que toda vida humana tem um valor inestimável, mas quando a gente fala sobre acidentes de trânsito causados por imprudência, você está falando de vidas de terceiros que não tem nada a ver com aquela história e muitas vezes é isso que acontece. O condutor irresponsável, causador do acidente, às vezes vai parar no hospital, às vezes com poucas sequelas, mas o carro da família atingida por um caminhão, desgovernado por alguém que invadiu a contramão tentando fazer uma ultrapassagem errada, a família que estava vindo ali de férias, voltando com tudo certinho, todo mundo morre às vezes dentro do carro. E eu acho que esse tipo de imagem deveria ser ainda mais fortificado, principalmente pela mídia, sabe? Para quem sabe, de alguma forma, sensibilizar as pessoas a deixarem esse tipo de comportamento, como o Leite colocou aqui, porque a irresponsabilidade custa vidas de pessoas que não têm nada a ver com a minha vida. Tem uma campanha que é muito forte, existe toda uma lei, existe uma fiscalização, que é a história das pessoas dirigirem alcoolizadas. Vamos falar um pouquinho sobre o perigo disso também, porque embora, eu citei aqui, existe toda essa legislação, a lei seca que entrou em vigor e tudo mais, mas a gente ainda tem muitas pessoas que dirigem alcoolizadas e é um perigo extremo para a vida, né, professor? O álcool ele atinge o sistema nervoso central, né? O primeiro local que ele vai atingir é o sistema nervoso central. E é exatamente quem está te dando a sensação de visão periférica, de atenção, é onde você está tendo todo o controle, é aqui a sua mente. Se o álcool atinge ali, você perde todo quanto é noção de perigo, de risco, de tomada de atitudes que você precisa ter, você não vai ter aquilo adequadamente. Então, você pensa, um motorista alcoolizado, eu nunca dirigi alcoolizado, mas um motorista alcoolizado, eu imagino que não tenha o senso de quão distante eu estou, como você disse, o quão distante eu estou do carro da frente, o quanto eu preciso aplicar de força no pedal do freio para eu frear. Não tem, perde-se toda a noção. Anda em zigue-zague. Anda em zigue-zague, quer dizer, quem vem atrás, quem vai na frente, está olhando aquilo, puxa. Mas e mesmo quem está acostumado a beber? Porque eu acho que uma coisa sou eu beber e for tentar dirigir, que não tenho esse costume. Então, a bebida alcoólica vai fazer um estrago muito maior. Porque tem muito isso, né? A pessoa se sente preparada. Não, eu bebo o tempo todo, eu fico normal, tal, e vai para o trânsito. Não, mesmo quem está acostumado. Você não tem um índice, por isso que a legislação brasileira prevê 0, né, de álcool para quem está dirigindo. Você não tem um limite que esse é permitido, daqui para frente vai, daqui para frente não vai. A gente não pode, com o álcool, brincar assim, vamos caracterizar um ponto e acabou. Porque ele está atingindo os neurônios, está atingindo o sistema nervoso central, o cérebro, onde é a tomada de decisão. O quanto vai de cada um, mas o quanto cada um tem de tolerância a isso, a gente não pode determinar. Isso não é determinado em testes. Inclusive, quando alguém comete um acidente de trânsito alcoolizado e ele é julgado, ele cometeu um crime com intenção de matar, né? Porque realmente bebeu e saiu dirigindo. A gente passou um susto o ano passado. Realmente susto, eu fiquei extremamente assustada, era noite já, estava uma noite chuvosa, assim. O carro que estava na nossa frente, ele fazia zigue-zague, assim, professor, de uma ponta a outra. E aquilo foi dando uma aflição, porque a gente estava logo atrás, a gente reduziu a velocidade para ficar o mais distante possível. E a nossa indagação dentro do carro
Era. Será que ele não está percebendo isso? Que ele está fazendo zigue-zague tão violento para poder parar, de repente, na pista? Aí a minha amiga ligou imediatamente para a polícia, porque era um perigo ali para quem estava vindo, né? É assim, ó, não percebe. Eu vou te contar um caso, aconteceu comigo. Eu sou diabético e algumas vezes eu posso ter casos de hipoglicemia, né? Então, que é Sim. a queda da glicemia. E uma vez eu estava dirigindo com a minha esposa e filhos, a gente estava voltando do Mato Grosso. E, para mim, eu estava certo, no rumo certo, e minha esposa começou a gritar comigo e falou, Eric, olha aqui, Eric, olha aqui, Eric, olha isso. E ela começou a ficar desesperada. E eu estava vendo tudo normal. Para mim, estava normal, mas ela estava vendo que eu estava fora, que eu estava saindo da pista. Ela fez eu parar o carro para comer um chocolate. Então, eu acredito que a mesma sensação que eu, Com hipoglicêmico, tive é a sensação que um alcoólatra tem quando ele está dirigindo. Para ele, está normal. Ele não Então sabe tem o que está ter acontecendo. realmente uma consciência. Se bebeu, como diz o Não comercial, dirija. não Exatamente. dirija. Olha, gente, como a gente falou no começo desse bloco, momento de férias, momento de muita viagem, por favor, tome cuidado. Por favor, não use o celular enquanto está dirigindo. E sobre bebida alcoólica, não preciso nem dizer, né? Bebeu, não dirija. Passe o volante para outra pessoa. Melhor nem beber, né? Melhor nem beber. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo. Na volta, a gente conversa o seguinte, fazer inscrição para o vestibular pode custar quase uma fortuna. A gente discute sobre isso logo depois do intervalo, que é super rápido. Até já.